Shalom Adonai, que Deus possa abençoar vocês, que Deus possa abençoar meus alunos, né, que se formaram agora de hebraico, grego, outros que estão também aí estudando, né, que Deus possa abençoar. Hoje estou trazendo um assunto que é muito ventilado, e porque não, melhor dizer, já houve muitas discussões no bom sentido, em termos de palestras, debates, e eu tinha muita vontade de realmente saber o que foi que houve naqueles textos ali, e hoje eu estou trazendo assim uma análise na estrutura literária do texto. Às vezes faz hermenêutica, né, que é a ciência das interpretações, faz exegese, mas não consegue. Mas através de uma análise na estrutura literária, a gente consegue elucidar os versículos. Quero me apresentar, sou o professor Cleison, bacharel em teologia, pedagogo, licenciado em pedagogia. Não esquecem também que estamos no 3º ano em ciências biológicas pela Universidade de Uberlândia. Passamos no 3º lugar, pela graça de Deus. E tem outros cursos também, né? São cursos técnicos, né? Curso médio. Agropecuário, auxiliar de veterinário. Até um dia desse eu estava dando assistência. Mas aí tive problema sério de saúde, estou me tratando. E também quando a gente é ordenado a pastor, a gente tem que estar orando, lendo a Bíblia, pesquisando. Tem que estar sempre se atualizando. E aí eu abandonei. Vamos adiante. Então, a gente quer hoje trazer uma análise na estrutura literária do voto, no hebraico, de Efitar, que está registrado no Sefer Shofetim, no livro de Juízes. Aí está registrado aqui, capítulo 11, versículo 30, no livro de Juízes, Shofetim, né? Vai dar Efitar, Neder, Laievé, Vaiomar, Inató, Titem, Et-Benei, Amor, Beidai. E Jefité votou um voto ao Senhor e disse: se totalmente der os filhos de Amor na minha mão. Aí continua o versículo 31, Verraievá, Verraiar, Raiteuze, Axé, Ietese, Midaletei, Vieti, Liquilarite, Liquerate, Bechuvim, Vechalom, Mibinei, Amon, Verra, Ievá, Lá, Ievé, Verra, Latihu, Olá. Aquilo que saindo da porta da minha casa me saiu ao encontro, voltando eu dos filhos de Amor em paz, isso será do Senhor, e oferecei em holocausto. É aqui onde está toda a problemática. Veja que ele disse que se voltasse em paz, que ele estava indo para a guerra, né, guerra contra os filhos de Amor, e ele disse que ele voltando em paz, aquilo que saindo da sua porta seria do Senhor, e ele ofereceria em holocausto. E aí há muitas discussões. Uns dizem que ele matou a filha em sacrifício, outros dizem que não. E hoje nós vamos fazer uma análise na estrutura literária do texto, para a gente elucidar, ver realmente o que está acontecendo aqui no versículo, o que é que mostra o hebraico nesse voto. Então, começando aqui, a frase do primeiro verso, do capítulo 30, é uma oração coordenada. Ele disse: aquilo que vim, sair da minha porta, voltando eu em paz dos filhos de Amor, estou resumindo, né, para não tomar tempo, será do Senhor, e eu o oferecer em sacrifício. Aí a gente olhando aqui no versículo, e eu oferecerei em sacrifício, a gente vê o quê? A gente vê, logo assim de primeira, que a oração não é perfeita, não está no perfeito. Por quê? A gente começa logo a observar, quero que focalize aqui, ó. Veja, um vav, a primeira é um vav com patar, uma vogal breve, mas veja, em seguida tem a gutural, iode, com dagesh. Pronto, ele aparece quando a oração é imperfeita.
Aí é uma oração coordenada. Ele disse, aquilo que eu votando em paz do filho de Amor, aquilo que sair na minha porta é do Senhor e eu o oferecerei no local. Pronto, é uma oração coordenada. Mas será que está assim mesmo no hebraico? O que foi que houve aí? Vamos continuar. Eu vou dar aqui algumas versões rápido dos sacrificialistas e não sacrificialistas, porque de acordo com esses versículos que nós lemos, tem algumas versões que é sacrificialista, que crê que ele realmente sacrificou. Tem outras versões que ele não aceita que sacrificou, ou seja, não sacrificou. Uns dizem que sacrificou, ele usa as versões, né? E a linha de que não sacrificou, ele também tem as suas versões. É os sacrificialistas e os não sacrificialistas. Então, aqui começa em ponto de partida, né? Contudo, começa na oração principal, no verso 30. É muita coisa, isso aqui é uma aula, isso aqui não é aqui um lembrete, como a gente vê na internet, assim, alguém, tá assim, assim. Isso é uma aula. Então tem que ser devagar e mostrando, né, direitinho, pelos termos gramaticais, o que realmente está no versículo. Se a gente for observar a preposição in, que quer dizer, se de fato me entregares completamente os filhos de Amor na minha mão, aí já introduz uma oração coordenada, ou seja, condicional, onde Jefté barganha a vitória com Ievé. E realmente ele teve a vitória completa. Mas eu vou pular isso aqui, porque eu quero explicar para todos vocês o que realmente aconteceu. Se ele sacrificou a filha, se ele não sacrificou a filha, e nós vamos ver tudo isso pelos termos gramaticais. Então, cláusula principal está dividida em duas orações. Vamos analisar. A primeira, Verrear e Arreitose, Axé, Midilaite, Liquirate, Vechalom, Mibnei, Amor. Aqui a gente para um pouquinho. O que quer dizer? Aí vem Mibnei, Amor, Veiar, Verraiar, Laievé. Quem quer que sair? Veja, que já começa com particípio. Quem quer que sair das portas da minha casa, quando voltar em paz dos filhos de Amor, será para o Senhor. Começa aqui um particípio, Raitese, que literalmente significa o sainte, ou quem sair. E realmente quem saiu foi a sua própria filha. As versões divergem dependendo da posição em que o tradutor assume, né? Ela se divide aparentemente em dois grupos. Aí aqui eu fiz anotações. Vamos ver as versões que tendem para a posição sacrificialista, que acredita que ele sacrificou realmente. Traduz o particípio, quer dizer, o verbo raitos, sair, ou sair, de forma mais neutra, como aquilo que. Aí vem a versão ARC, ACF, o Raitev, comes ut, que quer dizer, que significa o que quer que sair. Aí vem NV, JPS, KJV, NAS, NLT. Fisten, a primeira coisa, ou seja, a versão é a primeira coisa que sair. Aí tem NAB, NRS. Isso aqui são traduções que eu estou dando, né? Que eles acreditam. Aqui é o grupo A, que os sacrificialistas, o grupo B, os não sacrificialistas. Então, vamos correr. Tem muita coisa para a gente chegar lá. Em primeiro lugar, a expressão Midilaite, da porta da minha casa, soaria um tanto estranho se ele tinha em vista um animal. Aí aparece a preposição mi, que quer dizer de. No ablativo, requer algo que realmente saia de dentro da casa. E alguns comentam que ele já sabia que era alguma coisa que vinha dentro da casa. Ou animal ou pessoa. Vamos lá. Então, uma coisa que também me chamou a atenção, prosseguindo no texto, alguns não sacrificialistas recorrem à ideia de que ele poderia ter visto um animal de estimação que vivia dentro da casa, o que não parece ser o mais natural. Em segundo lugar, a expressão Ievé,
Verraievá, Elievé, Laievé, será para o Senhor, sempre usado em conexões com seres humanos. Em Números, no livro de Números, capítulo 3, versículo 12, o Senhor disse, os levitas são meus. Os levitas eram do Senhor, eles eram consagrados. Eu vou daqui a pouco, a gente chega já lá. A mesma expressão que está em Número 3 e 12, muda um pouco, mas é o mesmo sentido. Raivé e Evá, Laievé. É a mesma expressão, dá o mesmo sentido. Eles são consagrados a mim, eles são meus. Os levitas foram oferecidos ao Senhor. Vamos lá, vamos prosseguir, né? Verá alitihu, olá. E oferecerei em holocausto é traduzido pela conjunção. Que é o vav, né? Uma consoante vav, a sexta do alfabeto, com um shevá vocálico, que forma a conjunção é o vav epizegético, um assunto ligando o outro, que neste caso, segundo alguns escritores, serve para aclarar ou especificar o sentido da cláusula procedente. Alguns escritores dizem, assim a expressão oferecer em holocausto parece explicar de que forma ele devotaria quem saísse da sua casa, ou ao Senhor. Isso também aponta para o cumprimento literal dos dois vocábulos. Verá, alitihu, olá, são oriundos da mesma raiz, li, LH, que pode significar subir no particípio cal, ou, como no caso de 11:31, fazer subir, no particípio e fio. Olha, por aqui você já vai vendo, né? Diversos contextos, anuasse, cultica, de ofertar ou sacrificar, aludindo a subindo a fumaça diante do Senhor, ou diante da divindade. Então, aí por aqui a gente está aí os hebraístas, né? Os exegetas da Bíblia, sabe muito bem o que eu estou falando. Que eu não estou aqui perdido. Mas se você prestar atenção direitinho, não sai do vídeo, que no final eu vou dar o meu desfecho como teólogo, como exegeta e como hebraísta. E vou mostrar na gramática, mostrar para você assim, claramente na gramática, o que muda a coisa, a versão. Então vamos lá. Da mesma forma, o substantivo olá, quer dizer holocausto, no Antigo Testamento sempre possui implicações culticas em seu dicionário teológico. Alguns escritores, como Wegmeré, afirma que em qualquer caso poderia ser traduzido olá como oferta inteira ou oferta queimada. Então, a palavra olá, ela aparece 286 vezes no Antigo Testamento. Vamos para aqui, vamos pular mais um pouquinho. Entretanto, os proponentes da posição não sacrificialista, que diz que ele não sacrificou, defende que a expressão em questão deve ser entendida simbolicamente. Alguém pode dizer que aquilo ali foi um sacrifício simbólico, mas isso não traz nenhuma veracidade no texto. Temos que mostrar algo gramatical que comprove isso. Temos que ter provas cabais. Não é chegar, não, aquilo ali muita gente diz. Eu também dizia, quando não era um hebraísta, eu dizia, não, aquilo ali foi uma consagração. Pela a desenvoltura do texto, né? Não tinha hebraico ainda, não tinha me especializado. Tinha sim, quando faz o bacharelado em teologia, a gente já estuda. Mas é a noção de hebraico, tá aí os bacharéis que sabem. Mas aí depois fui para a faculdade e fiz a especialização e aí aprendi. Louvado seja Deus. Agora, uma coisa que quero deixar bem claro, os rabinos onde estudei lá no Recife, eles sempre me aconselhavam, Bertolino, não procure falar o hebraico fluentemente. É bom, mas também procure, em primeiro lugar, conhecer a gramática. Você pega o hebraico, você traduz para o português. Pega o português, traduz para o hebraico. Muita gente que fala, ele não sabe o que está falando. E, de fato, essa semana eu peguei um hebraísta, de uma grande igreja aí, não vou citar nome por questão de ética, e ele fez uma tradução, eu até mandei para alguns alunos agora que formaram agora, e até para uns irmãos meus da minha igreja, a expressão Veshalom, quer dizer, em paz, ele traduziu para Bessalom. O beit, eu estou cansado de dizer aqui nessas aulas, o beit, quando ele está sem aquele pontinho dentro, que é o da Geshlene, ele vira no veit. Ele deixa de ser beit e vira veit, vira V.
E lá ele não voou. Botou B Salom. E a gente temos duas vogais, é o X. Quando ele está no lado esquerdo, ele é S. Quando ele está no lado direito, ele é X. E lá está no lado direito. Então é Vechalom, quer dizer, em paz. A palavra é em paz. E eu mostrei, digo, veja, quando a pessoa não conhece a gramática, não estou aqui desfazendo nada de ninguém, não citei nome, mas o quanto é importante você conhecer a gramática. O rabino, que era vários, mas um que se pegou muito a mim, era como o pai, o Filadelfo, sempre cito ele, e Deus possa lhe abençoar, está vivo ainda, é israelita. Diz, Bertolino, você vai longe, você pega as coisas fácil, você é inteligente, você tem uma memória boa, você compreende fácil. Vamos lá. Então, em número, como eu já citei lá atrás, os sacerdotes eram consagrados, era uma consagração. E a mesma, número 3 e 12. Rav, Ave, Lae e Evé. É a mesma expressão que a gente leu aqui em Juízes, versículo 30 e versículo 31, é onde está toda a problemática. Vamos prosseguir. Vamos prosseguir, que tem muita coisa boa aqui. Veja, no entanto, os proponentes, como eu falei, ele vê isso como algo simbólico, né? Aí, número 8 e 11, Arão apresenta os levitas como oferta movida. Arão ofereceu os levitas em sacrifício ao Senhor. Simbolicamente, é a mesma expressão que está lá em Jefté, no hebraico. Números, capítulo 8, versículo 11. Gênesis capítulo 22, Abraão, Deus disse a Abraão, ele disse, eis-me aqui, Senhor, e tal, me dá o teu filho em holocausto. É a mesma conotação. Ele foi oferecer, ele ia oferecer, mas se tornou um sacrifício simbólico, porque na hora o próprio Deus não permitiu, e lá tinha um cordeiro e foi sacrificado no lugar de Isaac. Aí foi simbólico. Está em Hebreus, capítulo 11, versículo 19, isso aí. Mas isso aí ainda não é suficiente para a gente afirmar que Jefté não sacrificou sua filha ou sacrificou sua filha. A gente vai já para a gramática. Então vem aqui, né? O voto. Vamos aqui, o cumprimento do voto. Agora outra parte. E a parte já para o versículo 31. O cumprimento do voto é o versículo 31. Vamos ver o que está escrito aqui. 39, desculpe-me. Versículo 39. Olha aqui, ó, o que é que diz? Vai erri Miquetes Shenaí Rodashim Vatchave El Ivirá Vaias Lar Etnidero Axé Nadar, que é o voto. Voto quer dizer nadar. O Nedé é outra posição da palavra, né? Verri Loiderá Lo Ideiar Vaterri Rock Beisrael, é de Israel. Veja o que está aqui registrado aqui. Logo aqui no capítulo 31. E no fim dos 2 meses ela voltou para seu pai, e ele fez conforme o voto que tinha feito. E ela não conheceu o varão, desta forma tornou-se costume em Israel. De tempos em tempos, as filhas de Israel lamentaram a filha de Jeftar, o Gileadita, durante 4 dias do ano. Outra coisa que você vê aqui, esse aqui, costume em Israel, não foi todo Israel geográfico, foi na parte transjordânica, só na região de Jefté, só naquela região. É por isso que na Bíblia a gente não encontra isso aí, só nesse livro mesmo, essa passagem de sacrifício, de clamor, digo. Esta última parte da narrativa parece reunir o maior número das ambiguidades. De toda a narrativa, tais ambiguidades
intencionais ou não, pode ser apontada também como uma das causas prolífera história da exegese desta porção do Antigo Testamento. Olha uma coisa aqui interessante. Questões devem ser levantadas. A primeira, quanto à relação sintática estabelecida pela conjunção VAV com o Shevá vocálico, que a conjunção que separa as orações. Na Bíblia de portuguesa, ele diz: aquilo que eu votando em paz sai da minha casa será do Senhor e oferecer um holocausto. Quer dizer, é uma oração coordenada. A gente sabe, está aí os professores de português, que a oração coordenada, ela já se define. Ela não depende da oração anterior. Então, no português, ela está uma oração coordenada, mas no hebraico não. O vav conjuntivo com o shevá, quando ele aparece, é justamente para dividir. Porque não é oração coordenada, são duas orações subordinadas. E a gente vai ver lá daqui a pouco. Vamos lá. E que separa as orações, e ele faz conforme havia votado, e ela não conheceu o varão. Neste caso, o problema é se a relação é circunstancial ou consecutiva. Os proponentes da visão não sacrificialista, que acredita que ele sacrificou, interpreta como introduzindo uma oração subordinada consecutiva, ou vav com shevá vocálico, explicativo ou epizegético, a frase assim fica: Verri lo yederha is, ela não conheceu o varão, é consequência ou explicação do cumprimento do voto expresso na cláusula. Vaias lá et nidro ashenadá. Ele lhe fez conforme havia votado, ele crê nisso. Só que tem as regras, é o que eu vou mostrar, existe regra. Tanto no português, como no hebraico, existe regra. Você vê em português, o S entre vogais, tem um som de Z. É regra. O hebraico também tem suas regras. Vamos lá. Não conheceu o varão. É consequência explicativa, cumprimento do voto expresso na cláusula. Uma coisa que eu quero trazer aqui para vocês, sobre esse vav epizegético, tal posição também foi influenciada pela sugestão de David Kimhi, importante exegética judaico, na Idade Média, que interpretou a segunda conjunção, vav com shevá, na frase, dividindo em duas orações subordinadas. A oração subordinada são duas orações que uma depende da outra. Então, verha lá e lá será para o Senhor e oferecer um holocausto, como uma conjunção alternativa, ou será para o Senhor ou oferecer um holocausto. Assim, o sentido que se fosse um animal, seria sacrificado. Se fosse um ser humano, seria dedicado ao Senhor no serviço do templo. Este pensamento está nas palavras de Ronald Allen também. É um escritor também muito conhecido e muito famoso, né? Que sabe, um hebraísta também. Tem uma coisa aqui muito importante também, que fala que as filhas de Israel lamentavam, né? Lamento, as filhas de Israel, de ano em ano, ia lamentar a filha de Jefté. Veja só o que a gramática hebraica fala. Rápido aqui, vou falar rápido para a gente não tomar tempo. O hebraico requer a preposição, olha, há uma incongruência gramatical, tudo isso aqui eu passei 3 meses, gente. Você notou que os meus vídeos parou? O canal parou. Foi 3 meses, pode olhar, vai fazer 3 meses ainda. Mas para mim foi como se fosse 3 meses estudando tudo isso aqui. Estudei tudo nesse texto, preposição, artigo, o vav constitutivo, a mudança de preposição, a mudança do shevá vocálico, do vav e tudo. Então veja o que aconteceu aqui. Segundo questionamento de respeito à cláusula Vatiri Rock Bezrael. Tornou-se costume em Israel. Em primeiro lugar, há uma incongruência aqui nesse versículo gramatical, pois o verbo vatiri tornou-se, está no feminino, enquanto o substantivo rock, costume, é masculino. Além disso, torna-se costume no idioma hebraico requerer
ou requer a preposição li, que quer dizer para, por, e não preposição be, são B. Em como se encontra no verso 39, onde lemos, para solucionar o problema, um dos recursos é considerar o verbo vatiri, tornou-se impessoal. Isso porque a preposição que é be, em, que quer dizer em, esteja funcionando como li, que quer dizer por. Neste caso, só assim pode-se traduzir a frase por tornou-se costume em Israel. O importante testemunho para esta tradução é LXX, que é a versão dos 70 judeus que traduziu do hebraico para o grego. Tradução grega mais antiga da Bíblia, hebraica. Pela palavra grega prostagma, que geralmente significa ordenança. Isso, vários autores comprovam isso, vários escritores, exegetas. Isso é seguido praticamente por todas as versões inglesa e portuguesa. Por outro lado, a Peshitta traduz a mesma oração mantendo o verbo no feminino e não recorrendo a emendas. Desta forma, a frase se lê e tornou-se um exemplo em Israel. De fato, esta seria a tradução mais natural do ponto de vista gramatical. E alguns estudiosos têm considerado essa leitura preferencial, que foi no lugar de lamentar, de se alegrar, porque ela não morreu. Eu termino aqui essa parte, agora eu quero mostrar a gramática a vocês. Vamos para a parte da gramática, bora? Como eu falei no início, começa com particípio, né? Começa com a oração no imperfeito. Todo mundo sabe que uma oração tem alguém no imperfeito e ela não está completa. Então, olha aqui, logo no versículo 1, no versículo 30, capítulo 11, versículo 30. Veja o que a gente encontra aqui. Foca aqui. Dá para ver direitinho? Aqui. Dá para ver agora? Veja que você vê um vav, que é uma consoante, com um patá, uma vogais breve, e mais um pontinho da guest na primeira consoante. Quando ele aparece, está dizendo que o verbo, que a oração está imperfeita. Aí os exegetas da Bíblia, os hebraístas, como nós, pela graça de Deus, já fica com as antenas ligadas. Está imperfeita a oração. Então aí a gente veja aqui, ó. Está no imperfeito. Agora vamos olhar o versículo 31. Olha para cá. Traz aqui a câmera para cá. Dá para ver? Veja que é diferente. Lá onde a gente mostrou é um vav com patá. Ele está mostrando que a oração está imperfeita. Quando a oração é perfeita, é um vav embaixo de 2 pontinhos, que é o shevá vocálico, que forma a conjunção é. Veja direitinho, grave. Verrar e ar. Aqui, ó. Agora, vamos para aqui agora. Verrar litihu. Olá. E oferecerei. Olha aqui esse vav, com esse 2 pontinhos, que é o shevá vocálico, forma o é. Ele não é vogal, mas forma a conjunção é. E esse aqui, ó, é o rei, uma consoante do hebraico, com o patá, uma vogal breve. Aqui é o artigo, ó, e o oferecerei. Agora veja só, vai haver uma mudança aí. Eu até fiz aqui a anotação que tem que haver uma mudança. E eu oferecerei aquilo que eu voltando em paz dos filhos de Israel, sair da minha porta, eu oferecerei em holocausto. A gente mostrou a construção né, e o artigo ali, e eu. Mas só que as gramáticas, como eu falei, ela tem regra. E a gente vai ver aqui agora essa regra.
É uma regra que tem que ter e não pode não deixar de não ter. É um disjuntivo. Disjuntivo quer dizer cortar. Tem que cortar para depois emendar o disjuntivo, né? Eu anotei aqui, tem algumas anotações por aqui, para a gente mostrar gramaticalmente esse disjuntivo, né? Que tem que mudar. Vamos para cá agora. Vamos para cá agora, vamos para o artigo. Vamos para o artigo. Vamos para o artigo. Toca aqui agora, câmera. Aqui. Aqui. Olha aqui, ó. Antes de Aleph, Ain, Aleph, Ai e Resh, são 3 consoantes do hebraico. Antes deles, de Aleph, Ai e Resh, o artigo assume a forma, olha, que é um re, já diferente, ó, com kametz, vogal longa, um A longo. Veja, ou seja, rei com kametz e sem dagesh. Preste atenção aqui nessa letra. Preste atenção nessa letra aqui, foque nela. É o ai. Veja que antes dela, o artigo muda para esse. Vamos ver o que tem lá onde eu li. Olha aqui, foca aqui. A gente está se organizando, futuramente vai sair no telão isso aqui. Vai ser melhor, vai ser mais prático. Olha aqui, ó. Olha aqui. Verá litihu, que quer dizer, e oferecerei. Olha aqui o vav, né, que eu mostrei. Olha aqui o artigo, com patá. Lá ele muda, é isso aqui com um tracinho A, né, que é o A. Olha aqui a diferença. Olha a diferença. Olha o artigo que entra. Olha o tracinho embaixo, que se não muda. Um re com kametz, que é a vogal longa. Veja. Olha se não muda. Olha aqui, preste atenção direitinho. É isso aqui, mudança do disjuntivo. Tem que existir. Ó. Antes dessas consoantes, tem que mudar para esse. O que existe lá é esse aqui. Ó. Olha aqui. Esse. O rei mais o patá. Veja. Que é o A breve. Sai o A breve e entra outro A longo. Conserva-se a consoante, o re. Mas aí vem um Tzinho, que é o kametz. Olha ele aqui, é kametz sem dagesh. Agora, ele aparece isso antes dessa consoante. Onde tiver uma consoante dessa, tiver artigo, o artigo